Hoje iremos mergulhar no mundo inspirador das ideias, que merece ser compartilhada. Conosco o organizador do TEDx Governador Valadares, Geórgio Gonçalves. Obrigado pela sua presença, bem-vindo ao Conceito Podcast. Muito obrigado, Sônia. Eu que agradeço a oportunidade para a gente falar dessas ideias que merecem ser espalhadas. E conosco, né, Geórgio, nossa amiga mais uma vez. Patrícia Brasil. Muito obrigada, Patrícia, pela sua participação conosco. Mais uma vez a gente conseguiu conciliar as agendas, estou aqui de volta, muito obrigada pelo convite, é um prazer sempre estar aqui com vocês e principalmente com essa figura, né, Geórgio Gonçalves, nosso contemporâneo lá do jornalismo, amigo pessoal, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. E a vocês que nos assistem, sejam sempre muito bem-vindos. Geórgio, como é que você descreve a missão do TEDx Governador Valadares? Eu descrevo como um projeto pioneiro para encontrar vozes que merecem ser espalhadas, Sônia. Na prática, o TED Talks, que é mundialmente conhecido, ele já tem esse perfil de ideias formatadas numa palestra de curta duração e grande impacto, que são de 15 a 18 minutos. Então, quando a gente traz essa plataforma aqui para Governador Valadares, significa que a gente está colocando essas pessoas da nossa cidade em evidência, e em evidência globalmente falando. A gente já teve uma primeira edição com palestrantes, que a gente chama de speakers, né? Para justamente participarem e fazerem parte dessa plataforma, e agora a gente está em busca dessas pessoas para essa segunda edição. Como vocês fazem para selecionar as pessoas que vão palestrar? É um processo de curadoria que a gente chama, uma curadoria de um evento independente. Então nós primeiro definimos um tema, que é um guarda-chuva, como a gente coloca. Esse tema guarda-chuva, ele vai trazer dentro dele várias palestras, vários conceitos, né? A gente está falando do conceito podcast, mas vários conceitos embarcados dentro desse tema. O tema desse ano é início, meio ambiente e fim. Então a gente vai falar dos inícios da vida, dos inícios dos ciclos, o meio ambiente, não somente em termos de natureza, mas o meio que nos cerca, e o fim dos ciclos, o fim das histórias, o fim como um todo. Dentro disso, a gente primeiro localiza as ideias que nós queremos trazer. Então, um exemplo, dentro de início, uma das ideias que nós gostaríamos de trazer para o evento é sobre maternidade, que é o começo da vida. Então, sobre as crianças, a gente gostaria de trazer essa temática para a gente discutir. Depois que a gente identifica o tema, a gente vai atrás de pessoas que podem falar sobre esse tema. E é aí que entra a força da nossa cidade, com pessoas que são representativas aqui desses temas e que podem estar junto conosco no evento. E aí não só da cidade, né? Pessoas da região também podem ser speakers. Exatamente. A gente fala da cidade de Governador Valadares porque é o nosso grande raio de atuação, né? Mas qualquer pessoa do Brasil, do mundo, pode ser um speaker, pode ser um palestrante. A gente faz esse recorte, e é um recorte editorial mesmo, no termos de curadoria, para justamente a gente conseguir fazer com que essas vozes locais possam ser potencializadas, mas não necessariamente aqui de Governador Valadares somente. Tanto é que a gente já começou esse processo de seleção e a gente está trazendo pessoas de outras cidades também, até mesmo de outros estados, para ter essa visibilidade, porque é uma visibilidade nacional, porque além do evento presencial que a gente vai ter, essas palestras elas são filmadas e depois elas são disponibilizadas na internet para qualquer pessoa do mundo assistir. Vale para todos os sexos para palestrar? Sim, a gente tem, inclusive, uma das premissas do TED Talks e do TEDx Governador Valadares é a diversidade. Então a gente está em busca de diversidade em todos os sentidos. Diversidade de gênero, de idade, de classe social, de todos os tipos. A gente busca uma curadoria bem diversa, né? Então a gente quer essa mistura. E aí é diferente, Sônia, porque um evento geralmente de palestras, o que acontece, né? As pessoas são convidadas, elas mesmas vão lá, preparam sua palestra e chegam no palco e dão um recado delas. No nosso caso, não. Todos os TEDx espalhados pelo mundo têm uma diferença, que é o preparo desses palestrantes. Então o evento mesmo vai ser só em julho, no final de julho deste ano. Só que a gente já está selecionando essas pessoas agora, porque nós vamos prepará-las para isso. Então nós vamos treinar com encontros semanais essas pessoas, que a gente está trabalhando com a meta de 12, para justamente nós colocarmos essa ideia dentro de um formato
que é o formato do TED Talks, e por isso a gente faz um preparo, um roteiro. A gente constrói desde o esqueleto daquela palestra, a forma como a pessoa vai se posicionar, né, do ponto de vista de oratória mesmo, como ela vai se organizar em termos de comunicação em público para transmitir aquela mensagem. Ou seja, né, a pessoa vai oferecer o conteúdo dela e vocês vão ensinar para elas, que muitos não sabem, né, Patrícia, se posicionar, Tem o que toda falar. uma diretiva, né? Né? Tem toda uma organização ali para justamente mostrar, ensinar a pessoa a trazer o tema dentro do tempo. Também é importante, De né? 15 a 18 minutos, que é um tempo estudado para isso. Por que esse tempo? Ele não é tão grande a ponto das pessoas ficarem, nossa, que chatice, por causa daquelas palestras que duram 1 hora, não é tão grande para isso, e ao mesmo tempo ele não é tão pequeno de modo que ele não é superficial. Então existem estudos do ponto de vista científico mesmo, a partir disso, que mostram que até 20 minutos você consegue prender a atenção de uma pessoa. Então, o TED Talks como um todo, ele se organiza de modo que de 15 a 18 minutos aquela pessoa tem que trazer a ideia dela, e é uma ideia transformadora, original preferencialmente. Naturalmente, a gente sabe que todas as ideias elas permeiam, igual eu falei, por exemplo, da maternidade. Muitas pessoas podem falar sobre maternidade e de diferentes formas. A gente escolhe um recorte e a partir disso coloca dentro desse formato. Um exemplo prático para vocês entenderem do que eu estou falando em relação a esse preparo. A gente convida os palestrantes a escreverem a palestra. Literalmente, escrever 100%, como se fosse um livro, que dá geralmente umas 12 a 15 páginas, para que aquela pessoa tenha aquele conteúdo bem solidificado dentro dela, para depois a gente começar a ensaiar. Não significa que ela vai decorar, até porque do ponto de vista de comunicação não é legal as pessoas decorarem, porque se elas esquecem um trecho, aquilo pode ser um motivo de tensão para elas durante a palestra. Mas a gente depois transforma aquilo em tópicos e ensaia tantas vezes, que aquilo fica muito enraizado na pessoa. Então a gente transforma aquela pessoa que não é um palestrante profissional num palestrante profissional no formato TED Talks. Condensa as informações, né? Condensa e coloca um início, meio e fim. Porque o que a gente percebe, Patrícia, é que muitas vezes as pessoas têm uma ideia. E aí vale para todo mundo. A gente está falando de TEDx, mas vale para a vida. Às vezes a gente tem uma ideia, só que não consegue organizar aquela ideia com um início, meio e fim, de modo que as pessoas consigam entender o que é o mais importante naquela informação. Então a gente vem com esse trabalho voluntário, que é importante inclusive destacar que ele não tem fins lucrativos, ele é 100% voluntário. Todos nós que atuamos no TEDx Governador Valadares, assim como todos os outros TEDx espalhados pelo mundo, que são mais de 2 ou 3 mil, se eu não me engano, são trabalhos voluntários, são sem fins lucrativos, justamente pensando nessas ideias que merecem ser espalhadas. Aí entra aí uma assessoria, né, do George, professor de oratória. Junto comigo, uma equipe também grande de voluntários, como, por exemplo, o Ademir Martins, que também é professor de oratória, que é ator, e aí a gente justamente vai dividindo o serviço. A Lu Silveira, que é fonoaudióloga, também entra nessa frente de forma voluntária para preparar as vozes desses palestrantes. A gente tem um grupo de 20 voluntários, cada um na sua expertise ali, todos profissionais. Então a gente tem desde a arquiteta, que é voluntária para construir o palco, construir aquela imagem do palco que a gente vê na filmagem. Né? Exatamente. A gente tem produtor de evento junto, engajado para pensar a logística do evento, psicólogos na equipe para justamente pensar na gestão de gente, né? Na gestão dos voluntários, na gestão do público envolvido, e aí a gente vai colocando o nosso serviço a favor do mundo, assim, né? Cada um na sua praia, mas de uma forma geral a gente trabalhando bem integrados. Que bacana e bonito, né? Mas aí falando da questão da seleção, para selecionar os speakers, quais são os passos? As pessoas se inscrevem, e aí qualquer pessoa pode se inscrever, mas a seleção para os 12 speakers que vão estar nessa edição desse ano, como é que é feita as inscrições e a seleção? A gente faz um processo de curadoria permanente. A curadoria permanente significa que dentro do nosso perfil, que é @TEDx Governador Valadares, as pessoas podem se inscrever e podem participar de uma das etapas seletivas, que é o Open Mic. O Open Mic é uma seletiva aberta para que as pessoas possam ali se candidatar e trazer as suas ideias. Mas, paralelamente, nós já temos também essa curadoria, que é você preencher um formulário com a ideia e, basicamente, defender aquela ideia.
textualmente falando. Porque se ela tem link com o nosso tema, se ela chama a nossa atenção pela originalidade, a gente consegue, dentro do nosso processo de curadoria, fazer uma avaliação interna. O que acontece em muitos casos? A gente puxa uma entrevista com aquelas pessoas, com aqueles candidatos, uma entrevista online mesmo, para entender um pouco melhor, como se fosse uma entrevista de emprego aplicada aqui a um palestrante. Olha, você trouxe uma ideia, ok, vamos conversar sobre ela, vamos ver se isso dá caldo, porque a gente tem que, ali naquele momento, fazer um processo mesmo de escolhas, né? De escolher quais ideias que vão entrar. Porque a gente tem muita demanda, tem muita gente que sabe a força desse evento que é o TED Talks. Esse evento é usado para aulas em universidades famosas, assim, a USP aqui no Brasil usa TED Talks como referência, Harvard usa, exatamente, e significa que é uma validação, assim, porque depois do nosso processo de curadoria aqui, ele também passa pelo processo de curadoria global do TED Talks. Então, da última vez que a gente fez as 12 palestras, a gente colocou lá na plataforma, mas não é nós que fazemos a postagem, é a equipe do TED Talks dos Estados Unidos, que depois de assistir o material, falou, olha, o material ficou dentro dos nossos requisitos técnicos, científicos, então está aprovado, e eles mesmos que fazem a publicação, que fica disponível no YouTube, assim como o Conceito Podcast, né? Então, dá só para você pesquisar TEDx Governador Valadares, por exemplo, você já acha as palestras, e também ficam no site do TED.com, que é essa plataforma global que eu estou falando, que tem nomes como Bill Gates, Elon Musk, aqui no Brasil, Djamila Ribeiro, Thaís Araújo. Recentemente eu assisti da Mônica Martelli, que é uma atriz brasileira que se apresentou recentemente no TEDx São Paulo. Então tem essa diversidade de vozes, de pluralidade, de ideias, que não necessariamente são histórias. E é bem importante a gente marcar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que é um evento de histórias. Não é. É de ideias. Então a gente está falando de ciência. Então a gente está falando de elementos históricos mesmo, comprovados assim, cientificamente, que naturalmente em algumas palestras vão ser levadas para histórias, sim, mas não todas, justamente pensando nessa diversidade. Qual foi a palestra mais impactante no ano passado pelas redes sociais? Porque perguntar diretamente para ele é complicado. Exatamente. Para mim foi cada uma em especial de uma maneira, mas a que maior teve repercussão foi da Itamara Ferreira, até o momento. A Itamara é uma designer formada aqui, que inclusive já teve aqui no Conceito. Conosco. Exatamente. É prata da casa, que ela é design, ela trabalha com marcas, e ela tem a essência do TEDx, né? Que ela fala sobre design. TED significa tecnologia, entretenimento e design. Então, quando a gente fala de design dentro de um evento como o TEDx, a gente está voltando na essência. E a palestra dela falava sobre o design, como ele pode tocar na nossa parte sinestésica, que significa o quê? Não é apenas a imagem que nós interpretamos. Algumas imagens e alguns conceitos em design, eles são sinestésicos. E ela trouxe uma ideia durante a palestra dela que a gente achou o máximo. Ela fala, por exemplo, sobre a paçoca. A paçoca que a gente come redonda, ela não parece que tem um gosto um pouco diferente da paçoca que é quadrada? Ela explica isso do ponto de vista da ciência, porque formas arredondadas são mais doces. Então, existem vários estudos do ponto de vista da ciência que mostram que quando um objeto é redondo, como uma uva, por exemplo, ele se mostra mais doce do que um objeto quadrado. E aí ela explica por que a gente acha que a paçoca redonda ela é um pouquinho melhor. Eu particularmente gosto, né? Eu também. E eu vou destacar que eu estava lá, né, no TEDx do ano passado e realmente a Tamara arrasou, né? Ela trouxe um tema bastante interessante de uma maneira muito lúdica, né? Muito dinâmica. Então, realmente foi um dos destaques. Mas todas foram excelentes. E aí eu posso dizer porque eu estive lá, né? Mas, Jorge, fala pra gente o seguinte, trazer o TEDx, né? Trazer essa ideia para Governador Valadares, sendo pioneiro aí nessa área, é um propósito? É um propósito, Patrícia, assim, porque primeiro que não é fácil, é um evento licenciado. Significa que você precisa de uma autorização para você organizar esse evento que tem essa chancela,
que outras pessoas já tentaram antes de mim e não conseguiram. Então, a gente tem aí uma primeira seletiva em relação a isso. Mas ele também tem a ver com uma contribuição que a gente dá para o mundo, sabe? Uma contribuição de você falar, olha, estamos aqui reunidos de forma voluntária e podemos contribuir com alguma coisa para a nossa comunidade, com alguma mensagem, com alguma ideia central. Então, ao mesmo tempo que é um trabalho voluntário, nós também ganhamos com isso, porque nós estamos próximos de ideias de pessoas que transformam o mundo. Eu acho que isso que é bonito. Eu não estou falando somente das pessoas que vão palestrar, não. As pessoas que mudam o mundo são essas que estão conosco na equipe de voluntários, são essas pessoas que vão para assistir, porque de algum modo elas estão ali também para serem transformadas e serem essas alavancas na comunidade. Então, quando a gente traz essa proposta de evento que tem, sim, um cunho mais cultural, mais intelectual, porque quando se fala de voluntariado, muitas vezes as pessoas imaginam, voluntariado é ajuda às pessoas carentes, né? As pessoas de baixa renda, com comida, com algum elemento físico, e isso é também voluntariado. Só que a gente também tem esse outro lado de que é ser voluntário, é de você poder ajudar com aquilo que você tem. Então, ao mesmo tempo que temos pessoas que fazem um trabalho brilhante em relação a essa questão assistencial, nós também temos pessoas olhando aqui para as ideias que depois se tornam atos. Então, acho que essa casadinha aí com o voluntariado e dessas ideias tem a ver com esse propósito. Aí é maravilhoso, né? A gente observa lá nas palestras, na equipe que compõe o TEDx, profissionais de altíssima qualidade se juntando para entregar um produto para a humanidade, né? Para o mundo, de uma maneira tão bonita. É bem legal mesmo. Vocês têm alguma ajuda? Porque isso demanda muito dinheiro, né? De Sim. espaço, ar-condicionado. Porque as pessoas que estão lá, às vezes pagam por uma inscrição com custo pequeno e às vezes são altamente exigentes, né? Pelo nosso clima, que nós vivemos aqui em Governador Valadares. E aí? Vocês têm alguma ajuda, já que é sem fins lucrativos? É sem fins lucrativos. Inclusive, a gente abre um CNPJ para isso, né? Um CNPJ de uma associação sem fins lucrativos, que é como se fosse uma ONG. Toda a ajuda é por meio de patrocínio de marcas mesmo. Marcas apoiadoras que acreditam nesse propósito e também, como contrapartida, tem a visibilidade dentro da plataforma do TED Talks. Então, é um evento que a gente arrecada recurso por meio de bilheteria mesmo. Então, a bilheteria do evento, ela entra como uma parte do caixa, e empresas que, inclusive, se você é empresário e se identifica com esse propósito, a gente está, nesse momento, captando também patrocinadores, assim como a gente teve na última edição. A gente tem as cotas de patrocínio e, ao mesmo tempo, quais as ativações. A gente faz isso dentro do evento, que é importante, inclusive, a gente destacar. Presencialmente, ele é para 100 pessoas, que é um formato específico, mais spot de evento. Então, não é um mega evento presencialmente falando. É um evento para 100 pessoas, com essa limitação de público. E, ao mesmo tempo, essas mesmas palestras, elas são filmadas. E na abertura de todas as palestras, nós também divulgamos as marcas apoiadoras. Então, esse que é o desafio, Sônia. É o principal deles, é dinheiro. A gente colocar o evento, levantar ele de uma forma bonita, de uma forma com excelência, e ao mesmo tempo como a gente consegue fazer isso juntando esses diferentes públicos, as marcas que acreditam que têm esse interesse em patrocinar causas como essa, e ao mesmo tempo pessoas que pagam lá seu ingresso, né? Naturalmente, a gente tem toda aquela política de meia entrada para estudantes. Nesse ano especificamente, a gente vai abrir ingressos sociais, que significa o quê? Parte da bilheteria a gente não vai vender. A gente vai fazer um mapeamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, que moram em favelas ou em locais de baixa renda mesmo, e nós vamos convidar essas pessoas. A gente vai fazer uma seleção específica para isso, e aí a gente vai, dentro do nosso planejamento financeiro, naturalmente custear isso de alguma forma dentro da nossa organização financeira, e por isso a gente tem contador, administrador de empresas para justamente nos ajudar a separar isso, e ao mesmo tempo a gente quer essas pessoas. Por quê? Já que a gente não quer ideias e ações, se a gente consegue um líder comunitário de alguma frente que não teria o dinheiro para custear o ingresso, mas a gente acha que ele é importante estar lá, ele vai estar lá, porque a gente vai atrás dessas pessoas e elas vão ser convidadas para assistir
ou mesmo palestrar no nosso evento. Até porque, de repente, uma ideia daquela comunidade pode estar no TEDx e a comunidade não poder estar, né? Exatamente. De repente, por uma questão financeira. De repente, vocês podem procurar a Associação dos Bairros. Sim. Tem muita gente que é altamente ativo. Com certeza. É o nosso público, na verdade, Sônia, porque uma das premissas do TEDx é dar espaço para quem não tem espaço, dar palco para quem não tem palco. Então, foi até um choque de realidade aqui na cidade. A gente avalia quando a gente lançou os palestrantes da primeira edição, porque muitas pessoas perguntaram, mas quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? E a gente exatamente saiu do óbvio. Tem gente que pensa que são famosos, né? São as pessoas famosas da cidade, da região e até de fora mesmo, famosos. Né? E é exatamente quem a gente não quer. Sim, a gente não quer no sentido de trazer essa inovação para o evento. Então, é um evento curioso do ponto de vista de curadoria, porque a gente vai atrás do não óbvio. A gente vai atrás de pessoas que as outras pessoas não conhecem, e aí que está o exercício de curadoria, aí que está o exercício de separar o joio do trigo ali. Não significa que pessoas que têm uma visibilidade não possam estar no TEDx. A gente vê aí, por exemplo, eu citei Elon Musk, Bill Gates, são pessoas de representatividade global, mas ao mesmo tempo a gente quer essa mistura. Misturar, porque a partir dessa mistura a gente consegue ter resultados mais interessantes, assim. Então, é só uma escolha de curadoria. Significa que se a gente, porventura, trouxer, e a gente quer também trazer nessa edição grandes nomes, assim, a gente tem feito esse exercício para justamente a gente mesclar aquilo que a gente tem de prata da casa, que não necessariamente é midiaticamente conhecido, com vozes que tenham uma representatividade, porque a gente junta e sobe todo mundo junto. Hoje em Governador Valadares tem tanta representatividade lá fora, né? Às vezes a gente vê no próprio meio da gente, aí você vê tanta gente nos representando e representando tão bem, uma hora dessa, né? Quem sabe essas pessoas também não possam estar ali participando, porque tem uma visão também não só local, né? Mas com uma visão de mundo, né? É o pensar global no local. Tem essa perspectiva do TEDx também, assim, de você pensar o que é comum em outras cidades, que uma pessoa que não tem nada a ver com o Governador Valadares pode pesquisar sobre aquele assunto e cair no nosso TEDx, cair no nosso TED Talks para aprender um pouquinho ali. É uma plataforma de educação. A gente está vinculado diretamente à educação. Na faculdade mesmo, eles usam TEDx de vez em quando para falar sobre algum tema. E é curioso, porque a gente recebeu esses dias, estava falando da Itamara, uma universidade de outro canto aqui do Brasil, nem me recordo qual, estava usando o TEDx dela, assim, como referência sobre esse conceito do design. A gente trouxe na primeira edição Sueli Siqueira falando sobre imigração, porque é o tema da nossa cidade, assim, né? A imigração para os Estados Unidos. Sueli falando sobre isso, que é uma doutora, uma pós-doutora nesse assunto. Então, ela consolidou ali parte do conhecimento dela em 15, 18 minutos, e eu acho que isso que é interessante, a gente conseguir fazer isso dar certo, né? E eu sei o segredo é muito ensaio, muito preparo para que a gente possa aparar essas arestas. A disseminação das ideias, né, é muito interessante, mas igual você falou, tem que ter início, meio e fim, e o conteúdo também tem que agradar, né, quem está lá sentado, porque muitas das vezes você traz informação que não é relevante para o nosso dia a dia. A gente sempre fala sobre as linguagens técnicas, né? Uhum. Hoje mesmo a gente estava falando aqui, mas a Patrícia, que às vezes a pessoa fala achando que vai falar diferente, que vai ficar bonito, e na verdade ela sai dali sem falar nada, né? Porque a pessoa que deveria entender o que ela falou não entendeu e não vai multiplicar, né? Eu acho que é um desafio grande da curadoria, né? Da equipe de curadoria, né? Exatamente. O segredo é selecionar e preparar, né? O segredo é a gente falar fácil. O segredo é falar simples, falar de um jeito mais democrático, e isso a gente aprende muito no jornalismo, né? Nós três aqui sabemos muito bem disso, assim como jornalistas, a gente conseguir transformar aquele conteúdo de uma forma mais didática. E aí a gente pode ter esse exemplo, por exemplo, da Sueli Siqueira, que eu acabei de falar, que foi uma palestra muito densa do ponto de vista de conteúdo, ela tinha muitas informações e ao mesmo tempo foi leve, porque a gente conseguiu mostrar, e aí a gente fazia um link
a partir da curadoria, por exemplo, um bastidor, a Sueli falava sobre imigração, só que a gente falou, Sueli, vamos começar a sua palestra falando de história. Vamos contar uma história. E aí ela, mas qual história que a gente pode contar? Eu falei assim, conta um monte pra gente desses detalhezinhos de pesquisa que você tem. Você é pesquisadora, você tem um monte de história. Conta um monte pra gente e a gente vai escolher juntos aqui. Isso a gente vai combinando com os palestrantes. E aí ela contou pra gente uma das histórias que foi, inclusive, ela abre o talk dela falando sobre isso, sobre como que ela conseguiu os primeiros imigrantes que foram para os Estados Unidos. Que ela conta que conseguiu entrevistar essas pessoas lá em Nova York. Lá, se eu não me engano, não sei se é Nova York, mas eu sei que é nos Estados Unidos. Ela foi na região de lá. E aí ela começa a palestra dela falando dessa história. Ou seja, em vez dela falar, gente, nós temos X mil valadarenses ou pessoas da nossa região morando lá, a gente abre a ideia dela com uma história que conecta. E eu lembro nitidamente da gente dando essa sugestão para ela. Vamos começar sua palestra pedindo para perguntar quem aqui na plateia tem algum conhecido, algum familiar que mora nos Estados Unidos. Ela abre a palestra dela sobre isso. Exatamente. E aí foi a sacada. Falou assim, Sueli, você vai abrir sua palestra assim. Gente, quem aqui tem algum conhecido que mora nos Estados Unidos? E aí ela nem fala levanta a mão, porque é uma técnica de oratória também que a gente aprende, que é, você não pede para a pessoa levantar a mão, você só levanta e a pessoa acompanhando, ela repete o seu movimento. E aí ela começa a palestra dela dessa forma. Depois disso ela começa a falar de história. E aí depois que ela entra nos dados principais. Então a gente consegue amaciar os assuntos assim. É por isso que as pessoas têm essa ideia de que os speakers trazem uma contação de história, né? Traz uma história em si. E não é exatamente uma história, mas tem esse caráter de aproximar a linguagem do público. É uma técnica que a gente chama de storytelling, né? Que não é do TEDx, ela é geral, mas o TED se apropria. Que é basicamente contar histórias. E qual que é a técnica por trás de storytelling? É razão e emoção. É você conseguir trazer os dados, as informações práticas que você precisa, mas de uma forma emocionante. E eu estou falando de emoção aqui, a gente está falando de emoções que podem variar da alegria para a tristeza. Então, dependendo da história que você vai contar, você vai provocar emoções naquelas pessoas. Então, a gente bebe dessa fonte chamada storytelling para deixar as palestras mais interessantes e, ao mesmo tempo, ter ritmo. Então, a gente vai separando momentos da palestra. Então, olha, o bloco 1, isso é combinado com os palestrantes e a gente tem encontros, para vocês terem ideia, semanais, assim. Então, a gente, com 3 meses de antecedência, vai encontrando essas pessoas semanalmente, de forma online. E aí, mais perto da data, a gente já vai colocando esses encontros presenciais para que elas ensaiem com o público. E aí é a vantagem dos voluntários, que aí eles conseguem assistir todas as palestras antes, né? Porque no dia é aquele desespero, né? De evento, aquela correria. E aí os nossos voluntários vão conseguindo assistir as palestras antes, dando opiniões. Falando, olha, eu acho que essa palavra você poderia mudar. É nesse nível de detalhe que a gente vai construindo. Então, uma palavra que a pessoa fala errado, por mais que no dia tenha toda a atenção de você falar em público, a gente sabe que a gente fez um preparo ali e, ao mesmo tempo, está confiante de colocar aquela pessoa para estar com a gente no palco do TEDx. Inclusive, porque o ensaio até no próprio local onde vai ser o TED, né? O TEDx. Que vai ser no Teatro Atiaia esse ano, inclusive. Na última edição, a gente fez num auditório de um colégio aqui da cidade, que foi muito boa, a estrutura é excelente. Ao mesmo tempo, a gente gostaria de, nessa segunda edição, trazer o TEDx para o coração da cidade. E agora que o teatro foi recentemente entregue da reforma, a gente já fez uma parceria para justamente entrar com o nosso evento ocupando todos os espaços do teatro. Então, não é apenas o auditório que fica no subsolo. A gente vai fazer uma experiência de imersão na parte do térreo e também uma experiência de imersão no terceiro andar, que é a Galeria Moyangara. Então, a gente agrega agora esses 3 espaços, auditório, térreo e galeria, nessa experiência que vai ser num sábado, dia 27 de julho, a partir de 1 da tarde. Da outra vez a gente fez manhã e tarde. Dessa vez a gente vai mudar algumas coisas na nossa logística para começar na parte da tarde, se estender até um pouquinho à noite. E aí a grande diferença é essa. Não é um evento para você chegar e apenas assistir as palestras. A gente quer que as pessoas
vivam os bastidores desse evento. Então, a gente vai dividir em blocos, e esses blocos, por exemplo, um bloco sobre início, e aí a gente consolida todas as ideias relacionadas a início. Um bloco sobre meio ambiente, todas as ideias sobre isso. E para terminar, um bloco sobre fim. E aí a gente vai espalhar esse conceito por todo o prédio do teatro. Que é uma ideia do TEDx, né? Oferecer essa experiência. George, o palestrante que for, lógico que eles não vão receber, mas em compensação, o preço que eles estão ganhando é muito alto, né? Porque se a pessoa pegar como aprendizado de fala, de oratória, porque elas estarão ali com profissionais excelentes, né? Então, com certeza irão lá PhD em oratória, né? Exatamente, Sônia. E a gente sabe da força desse evento, né? Então, desde que a gente lança um TEDx, a gente recebe muitos pedidos de pessoas que querem palestrar. Muitas, gente, vocês não têm noção, assim, mais ou menos umas 60 pessoas que não moram em Governador Valadares já tentaram se inscrever ali no nosso formulário com ideias relevantes, outras nem tanto, porque elas sabem dessa força do evento. Por causa que quando você sobe num palco do TEDx, assim, você ganha uma chancela. Muitas pessoas usam isso profissionalmente, né, para se firmar como uma pessoa que tem ali uma projeção dentro da profissão dela. Ao mesmo tempo que a gente, enquanto curadoria, quer exatamente fazer essa separação a gente sabe que é muito, muito tênue essa linha, né, de interesses envolvidos. Por isso que nós temos uma curadoria independente. Significa o quê, por exemplo? Que nenhum dos palestrantes pode ter envolvimento nenhum com nenhum dos patrocinadores. Então, por exemplo, a gente vai atrás do mercado, mas se qualquer patrocinador tiver relação com algum palestrante, a gente precisa tirar um dos dois. Ou sai o palestrante ou sai o patrocinador. Os eventos, eles não têm nenhuma relação com religião, então não é levantada nenhuma bandeira religiosa, nenhuma bandeira econômica e nenhuma bandeira política. A gente pode, por exemplo, falar de políticas públicas, no geral, mas a questão partidária, ela nunca entra no TEDx. A questão de religião, a gente pode falar de espiritualidade, de conectar com o transcendente, mas nunca vai ter um vínculo direto com religião A ou B, porque é exatamente essa independência que deixa o evento forte. E principalmente eu destacaria a independência econômica, que eu acho que é o mais forte, que é exatamente a gente não ter vínculo nenhum com o patrocinador do ponto de vista de envolvimento de interesses. Porque muitas vezes o que acontece, vamos colocar a real, em muitos eventos que nós vamos, os palestrantes estão lá porque eles estão patrocinando, assim. Se a gente olhar no geral de como que funciona esse mercado. E nos TEDx isso é abominado, assim. É um requisito, por exemplo, para perder a licença. Igual, eu sou o único organizador licenciado aqui da nossa cidade. Se eu infringo qualquer uma dessas regras, como, por exemplo, ultrapassar o limite de 100 pessoas no teatro, ou mesmo colocar algum palestrante que tem esse envolvimento, é um motivo para perder uma licença do TEDx. Mas você só pode fazer um evento no ano? É uma organização a licença ela é concedida para um evento, e aí, naturalmente, a gente pode renovar. Então, por exemplo, a última edição que a gente fez foi no final de 2022, e a partir disso, a gente entregou o evento, e aí depois eu renovei a licença. Significa que para que eu faça um outro evento, basta que eu renove a licença, porque no primeiro crivo eu já passei, assim, né? Então, a gente já tem todos os talks publicados, então já estou dentro dessa comunidade, que é interessante falar também. TEDx, ele não se resume ao evento, ele é uma comunidade. Então, nós, enquanto organizadores do Brasil, estamos interligados, assim. Então, todo mundo se conhece, a gente tem um grupo de WhatsApp e a gente vai trocando figurinhas ali, falando desses desafios de organizar o evento. Aqui em Minas Gerais, nós temos somente em Governador Valadares, em BH, Juiz de Fora e Montes Claros. São as cidades que nós temos organizações TEDx. E aí a gente vai trocando essas figurinhas para construir isso conjuntamente. Você já tem o tema do ano que vem? Do ano que vem ainda não. A gente está focado nesse primeiro momento a entregar nesse ano, que é o início meio ambiente e fim, dia 27 de julho. A partir disso, a gente, logo em seguida, já publica essas palestras no YouTube. Quando eu falo a gente envia para o TED Talks para que eles façam a publicação. E aí a gente, depois disso, faz essa divulgação. Porque a nossa ideia, na verdade, como voluntariado, é fazer um evento bianual. Então, o último foi 2022, a gente pulou 2023,
fazendo agora em 2024. Então, provavelmente o próximo não seja em 2025, seja em 2026. A cada 2 anos a gente faz esse movimento, inicialmente pensando. Porque é um trabalho como voluntário, ele puxa muito trabalho da gente, muito esforço, em todos os sentidos, né? Então, a gente dá esse gás a cada 2 anos. Respiro, né? Um respiro, precisamos. Esse tema, o tema que vocês escolhem, é escolha do grupo de voluntários ou tem interferência do TEDx Global? Como é que é essa do grupo, escolha? 100% do grupo. É um evento independente, então tá 100% na nossa mão as escolhas. Então, a definição de quem vai palestrar, de quais temas a gente vai levar, de qual que é o tema central. Até porque isso é facultativo. Existem TEDx que nem tem tema, assim. A gente pode definir ou não. Eu escolhi para a gente ter tema, para a gente ter um norte, um direcionador. Mas aí como é que a gente funciona isso? A gente faz uma reunião de brainstorm entre o grupo de voluntários, fala, gente, o que a gente está sentindo aqui para trazer como tema? Da última vez a gente foi a base do voo, que a gente mostrou como o governador Valadares é base para voos de muitas pessoas, né? Em todos os sentidos. O voo do esporte, o voo do empreendedorismo, e aí a gente trouxe essa mensagem que estava muito linkada ao Pico do Ibituruna, inclusive, né, do voo livre. Dessa, a gente traz muito início, meio ambiente e fim, porque nas discussões a gente sentiu que o grupo de voluntários queria trazer uma mensagem muito sobre, primeiro, saúde mental, então vão ter muitas palestras abordando esse tema do ponto de vista da psiquiatria, da psicologia, da ciência, o que é saúde mental e como a gente pode viver uma vida mais saudável do ponto de vista de saúde mental. E aí a saúde mental entra em todos os aspectos aqui. Ela pode ser pensada no início, no meio ambiente ou no fim. E a gente também vê uma necessidade de trazer informações sobre sustentabilidade aqui para a nossa cidade. Então a gente vai falar muito sobre Rio Doce, porque a gente, pelos desastres que a gente vê em relação ao rio, a gente vai trazer esse tema de sustentabilidade. A gente vai falar um pouco sobre desertificação. Não sei se vocês sabem, mas a nossa região aqui, ela está num processo de desertificação, que daqui a alguns anos o nosso clima vai ficar parecido com um clima de deserto. E aí a gente vai trazer algumas palestras relacionadas a isso, para falar de como que Governador Valadares vai ser no futuro. Isso aqui vai realmente virar um deserto? Vai virar... E aí a gente pensa no deserto de areia mesmo, né? E aí a gente vai trazer especialista para falar sobre isso também, que é bem curioso e uma das palestras que a gente vai colocar muita energia nela. Mas é pessoa de fora que está vindo? Não, curiosamente nós temos pesquisadores aqui na nossa região que pesquisam sobre isso. E aí a gente vai conseguir... E aí são pessoas que a gente não conhece, né? Mas que a gente está pesquisando para exatamente... Tem teses de doutorado a respeito sobre o processo de desertificação de Governador Valadares. Como, não só Governador Valadares, a gente está falando do Vale do Rio Doce. E como é que isso funciona e impacta a economia, impacta o meio ambiente como um todo, impacta as nossas relações sociais. E isso é parte do meio ambiente também. Jorge, quem quiser palestrar, ainda tem tempo de se inscrever? Quem quiser participar do evento, ainda tem ingresso? Como é que faz? Aonde procura? Ingresso a gente vai abrir 2 meses antes do evento. Então, a gente vai abrir em junho. O evento vai ser no final de julho. Que é exatamente... A gente sempre sabe que eventos é mais perto da data que as pessoas vão à compra. Principalmente porque é um evento mais reduzido, conforme eu falei, de só 100 pessoas. E sobre a participação como palestrante, a gente está na reta final. Porque lembram que eu falei que a gente prepara essas pessoas com 3 meses de antecedência? Seleção já é... Seleção não, as inscrições são até a semana que vem só, né? Isso, a gente está numa fase de open mic, que é a fase para essas ideias que podem ser cadastradas dentro do nosso formulário lá, mas no paralelo a gente também faz uma curadoria independente. Então você que quer palestrar no TEDx Governador Valadares, tem interesse, acha que a sua ideia merece ser compartilhada, eu acho super importante você entrar no @TEDx Governador Valadares, entrar no link da bio desse Instagram e lá vai ter, quer ser um speaker? E é speaker, que significa palestrante em inglês, porque o TEDx ele é uma plataforma americana. Então, muitos dos nossos termos, eles são americanos porque eles são globais. Então, uma pessoa que lá do Japão, mesmo falando japonês, o termo vai ser speaker também. E aí a gente basicamente preenche um formulário lá defendendo a ideia, e aí a gente avalia e vendo um fit com o nosso tema, a gente entra em contato. A gente automaticamente, naturalmente, responde todo mundo, só que algumas ideias é que a gente pinça dali
para a gente justamente colocar no nosso palco. Jorge, quero te agradecer. Valeu de montão sua participação aqui conosco hoje. Sônia, muito obrigado. Estou muito feliz de ser vocês duas, inclusive. Eu acho que me senti em casa, principalmente. Mas eu acho que é isso, gente. Assim como o conceito faz isso, né? De colocar essas ideias para as pessoas ouvirem, o TEDx também é a mesma função. Nós somos irmãozinhos, assim, de propósito. Ela não vem mais, né? Porque ela não é chamada, não, tá? Foram vários convites, eu tenho que reconhecer. A gente estava assim, num embate de agenda que estava difícil de conciliar. Mas agora deu certo. Deu certo, mas vai continuar dando certo. E tomara que seja, assim, primeiro e segundo de muitas, né? Obrigada pelo convite, tá? Um prazer estar aqui. Prazer enorme revê-lo, né? Ter essas informações todas aí, mais um TEDx, torcendo muito para que seja um sucesso, como foi o ano passado e como eu tenho certeza que serão as outras edições. Amém. Amém. Também acredito nisso. Obrigada, Patrícia. Conceito Podcast. Se inscreva em nosso canal.